Pessoal, bom dia. Meu nome é Cleiton, eu sou diretor de operações aqui na MBM. Primeiro, obrigado aí pela disponibilidade de vocês participarem conosco. Comigo está o Bruno aqui também, ele vai se apresentar, falar um pouco mais do que ele vem realizando aqui. Hoje nós vamos dar uma pincelada simples do que a gente vem trabalhando aqui na MBM. Nós passamos por uma consultoria de uma pessoa bem forte aí no mercado, ficou bastante tempo fora do Brasil. Recentemente também nós estivemos em Boston, então a gente tem bastante coisa legal de lá que a gente pode passar para vocês. Então vamos iniciar aí, o Bruno vai dar um toque aí, vai falar um pouco mais sobre ele e o que nós estamos fazendo aqui na MBM. Fala, pessoal. Opa, só um minuto. Vamos lá, pessoal. Bom, sou o Bruno, sou cientista do marketing aqui na MBM. A gente passou por uma estruturação recentemente, como o Cleiton comentou. Então, a gente está fazendo vários trabalhos, várias técnicas, utilizando várias ferramentas para conseguir atingir todo o mercado que a gente definiu e que a gente vai comentar com vocês hoje, de alguns passos antes da venda e passos depois da venda. Então, acho que vai ser interessante para todo mundo aí, essas técnicas que a gente está utilizando aqui na MBM que está dando muito certo. Beleza? Bora lá. Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguém entrando aqui, só um minutinho. Bora lá. Pessoal, então nós vamos dividir aqui os tópicos. Claro que nós não vamos conseguir passar para vocês tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo que o mercado está fazendo, tá? Então a gente consegue dar uma visão para vocês. Depois a gente pode compartilhar também esse vídeo, essa apresentação, para vocês seguirem algumas dessas dicas que nós vamos passar. Por exemplo, nós vamos falar de persona, segmentação, jornada do cliente, modelo de negócio, análise de concorrência, ferramentas de divulgação, performance do site de vocês e captura de lead. Iniciando pela persona. Esse cara aqui eu considero como um dos mais importantes na área comercial. O que é a persona? A persona, você imagina uma pessoa na qual você fará abordagem para fazer uma venda do seu produto ou serviço. Ou seja, a ideia é a gente tentar entender o que a outra pessoa está pensando, com quem nós estamos falando, a gente se colocar no lugar dessa pessoa. Dessa forma, a técnica de venda, o modelo de venda fica mais fácil. Vou dar um exemplo de como isso acontece. Normalmente, em reunião com altos executivos, eles têm... Vou dar um exemplo que isso eu faço muito, tá? Eles têm fotos de família na mesa, eles têm fotos de avião, fotos de coisas que eu consigo puxar um gancho para o início de uma conversa um pouco mais informal. Por exemplo, o cara tem 10 miniaturas de aviãozinho na sala dele. Eu sei que esse cara curte avião. Então, eu puxo um papo relacionado ao avião para quebrar o gelo daquela conversa inicial. Afinal, eu estou tentando vender alguma coisa para ele. Eu preciso conhecer um pouco mais dele. Eu preciso que ele fale um pouco mais. Consequentemente, essa quebrada de gelo faz com que eu me aproxime mais dessa pessoa. E ele vai falar coisas para mim que, se não tivesse essa quebra de gelo, talvez ele não falaria. Beleza? Então, nesse processo
nosso de venda, é extremamente importante a gente definir uma persona antes de qualquer coisa. Joia? Então, nós definimos uma persona aqui que a gente acha ideal para um modelo que nós vamos abordar hoje de venda aqui. Beleza? Se quiser interromper, pode interromper, tá bom? Sim. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Joia? Então, ó, nós imaginamos o Alberto, 35 anos, casado, ele tem 2 filhos, gosta de andar de bike, correr nas horas de lazer, trabalha como gerente de compras de uma empresa com mais de 50 funcionários. Ele é responsável por cuidar de uma equipe de compra com 15 pessoas. Toda sexta-feira, ele precisa reportar ao diretor como foi a semana. Tem o desafio diário de comprar com o melhor preço, uma melhor e entrega rápida. Por exemplo, por que é importante a gente definir a persona? Vamos supor que eu estou realizando uma venda de um carro. Por exemplo, vou vender carro. Tá bom. Eu tenho uma lista aqui com 1 milhão de pessoas. Aí eu pego simplesmente essa lista, pego uma foto desse meu carro e disparo um e-mail para 1 milhão de pessoas. Legal, né? Então, a regra do mercado fala que 10% dessas pessoas são possíveis clientes. O que eu não pensei? Como eu não tracei a minha persona, o meu público, eu não sei quem eu vou atingir. Desse 1 milhão de pessoas, por exemplo, mais da metade pode ser jovem com idade inferior a 18 anos. Aí você imagina, eu estou tentando vender um produto que é um carro que precisa de CNH para uma pessoa que tem 17 anos. Consequentemente, o que aconteceu? Eu queimei a minha lista de divulgação porque eu não tracei o perfil da minha persona. Estou oferecendo carro para quem não pode ou talvez não queira comprar um carro naquele momento. Então, é muito melhor eu traçar a minha persona, definir qual que é o meu perfil ideal, aí sim a minha estratégia de marketing fica mais assertiva. Esse é o modelo ideal. Então, o primeiro de tudo é traçar a persona. Olha? Só lembrando, assim, na questão da persona, esse exemplo que a gente deu, assim, a persona, você não pode ficar traçando o perfil de uma persona em chute. Então, até se volta só mais um. Ali embaixo eu até coloquei ali, você não pode fazer por chute ou palpite. A persona, ela é traçada em cima de dados. Aliás, toda uma estratégia de marketing, ela é feita em cima de dados. Então, por exemplo, para eu chegar nesse perfil dessa pessoa, foi feita uma pesquisa antes, ligação, entrevista com clientes ou até com prospects, para você ter uma ideia, por exemplo, assim, eu tenho o exemplo do carro que ele deu. Eu sei que de uma lista de 1.000 pessoas, sei lá, 900 pessoas têm um perfil de 25 a 40 anos, que ela tem nível superior, já tem um carro, é o segundo carro que ela vai comprar. Então, o perfil da persona, quando ela é traçada, ela é feita em cima de dados, de pesquisa que já foi feita. Não simplesmente eu chegar e falar, não, o meu perfil é um cara que é solteiro, é o primeiro carro que ele está comprando, o pai vai dar de presente para ele. Não, tem que traçar isso em cima de dados. Beleza, bem lembrado, legal. Então, tá aqui o Alberto. Esse cara não tão menos importante é o segmento. Por que é importante o segmento? Você já ouviu aquele ditado que disparar para todo lado é desespero, né? Você imagina. Eu tenho alguma coisa para vender e eu acho que todas as pessoas podem comprar. Se alguém faz isso, a gente fazia isso, tenta parar o quanto antes. Porque você não tem um segmento. Qual que é a sua segmentação? Qual que é a sua estratégia? O que você vai fazer com base naquele segmento? E não simplesmente colocar a faixa no avião e anunciar igual o parque faz.
Ah, estamos com o parque, não funciona. Para nosso produto, para o nosso nicho de mercado, para a gente que oferece, que vende produto, que vende serviço, é de extrema importância a gente traçar um segmento. Então, primeiro passo, a persona, e depois qual é o segmento? Qual o segmento que eu vou atingir? Qual o segmento que eu vou focar? Qual o segmento que eu vou nichar? Quais são as vantagens? Você pode criar campanhas mais focadas naquele segmento. Por exemplo, eu estou focado em venda. Vamos supor, eu vendo arroz. Se eu vendo arroz, é o meu segmento, tá? Então, eu vou vender para quem? Eu tenho o mercadinho da esquina, eu tenho a padaria do Zé, eu tenho grandes atacados e redes de supermercados. Qual que é o meu segmento? O que eu quero fazer? Para quem que eu quero ir? Não, eu vou vender para todo mundo. Esquece, não vai funcionar. Você tem que traçar um segmento, uma estratégia. Não, a minha estratégia é vender para quem fatura acima de X mil por mês ou milhões. Eu já cheguei nessa definição. Então, eu vou segmentar atacado e grandes redes de supermercado. Consequentemente, as minhas campanhas serão mais assertivas. Eu não vou atirar para todos os lados. Eu vou focar as minhas campanhas em grandes redes de atacados e supermercados, porque o meu foco é vender muito arroz, não pouco arroz. Legal? Alguma observação, Bruno? Não, acho que é isso aí mesmo. Segmentação se não um dos pilares junto com a persona, ela é muito importante, porque, como o Pedro comentou, não adianta eu sair jogando campanha, jogando para todo mundo, sendo que a pessoa nem tem o perfil de cliente que eu quero ter na minha empresa. Então, uma coisa que a gente aprendeu aqui é que, assim, para você começar a fazer as campanhas, uma estratégia de marketing, existe todo um estudo por trás. Não simplesmente eu começar a anunciar no Google, no Facebook, onde for, panfletagem, mas é importante ser direcionado, você ter um objetivo em cima de uma base de dados. Você fez uma análise, você fez um estudo. Então, isso é muito importante na questão do segmento. Vamos lá, tem alguém aqui fazendo alguma questão? O Davi da Valmaster perguntou qual a melhor maneira de buscar informações para montar a persona. O Davi, aqui a gente usa, como eu comentei, eu acredito que a melhor opção é por entrevistas mesmo. Você pode começar a sua própria base para você ter uma ideia de como que é o perfil que você tem de clientes e você tomar decisão. Se você continua nesse perfil, você faz um perfil novo de persona. Vamos supor que você faça uma entrevista, sei lá, você tem 100 clientes, você entrevista 50. Faz uma ligação, tenta entender o que o Pedro comentou na questão de o cara ter que gostar de avião e tal. Então, são coisas que você pega feedback de uma pessoa que, ao todo, um total de todas as entrevistas, você vai analisar se existe algo em comum com elas. Consequentemente, você pode definir isso como algo em comum para a sua persona. Então, acho que a melhor maneira hoje, para quem já começou, é a questão da própria entrevista na sua própria base. Para você ter uma ideia, Davi, nós ligamos com alguns clientes aqui e hoje a gente tem bastante cliente na área de indústria, né? E antes, a nossa persona ideal dentro de uma indústria, por exemplo, alimentícia, era os donos, filho, pai, neto. Antes das indústrias alimentícias tinha esse perfil, mas familiar. Nós tivemos que mudar o nosso estilo de persona dentro das indústrias, porque as indústrias estão evoluindo e o perfil familiar está ficando um pouco fora do mercado. Não é mais comum. Não é mais comum. Então, as empresas, as famílias ainda estão nos negócios, mas quem domina toda a parte de aprovação, quem são os decisores, não são mais essas pessoas da família. Então, com essas ligações, nós entendemos
que o filho do dono não é o cara mais que assina contrato. Agora ele tem um controller, ele tem um CEO que faz toda essa parte e a família ficou em segundo plano. Ou seja, eles são simplesmente investidores. Mas nós tivemos que fazer entrevista com muitos clientes para chegar a essa conclusão da persona ideal para a indústria do ramo alimentício. Tem mais perguntas? Ele perguntou se ele tem a dificuldade de abordar assuntos pessoais. Tem alguma dica? Assim, Davi, eu costumo dizer assim que a gente tem que ser muito híbrido, né? Algumas reuniões que eu faço, tem muitos clientes que sequer falam, faz uma brincadeira, dá um sorriso. Aí a gente tem que se adaptar, por exemplo. O cara, você vai ganhar ele porque ele vai olhar para você e te ver como uma pessoa séria. Você vai passar para ele confiança, você sendo sério, porque ele é um cara sério e não te deu liberdade para você puxar outros assuntos. Então, você se adapta a esse tipo de persona. Muitas reuniões que eu faço, as pessoas são mais extrovertidas, falam um pouco mais. A dica que eu dou é: deixa as pessoas falarem. Quanto mais elas falarem, mais informação você tem para continuar uma conversa com elas. Na área de venda, o vendedor, opinião minha, tá? O vendedor esperto, ele fala muito pouco. O cliente é o que mais fala. Quanto mais informação você tem, mais o cliente se solta, mais você fica íntimo e próximo dele, consequentemente, a sua chance de fechar um negócio é muito maior. Então, você evita de ser invasivo. Se aquela pessoa te deu liberdade, você faz uma brincadeira. Se a outra pessoa não te deu liberdade, você não brinca. Hoje, um dos nossos maiores clientes aqui, para você ter uma ideia que a informalidade, terno e gravata, não quer dizer mais nada, né? Nós temos aqui um dos nossos maiores clientes, e não sei se ele estava me testando, mas numa reunião que eu tive com ele, ele pediu cerveja no almoço. Não sei se era um teste ou não, aí eu simplesmente joguei para ele a bola. Falei, você tem costume de tomar cerveja no almoço? Se isso for um costume seu, eu respeito e te acompanho. Cara, nós chegamos lá meio-dia, eu fui embora 9 horas da noite. Ou seja, bêbado, né? Vou ser sincero, bêbado, e o cara me deu uma intimidade e fluiu as coisas. Tem cliente, por exemplo, que sequer convida para almoçar e oferece um copo de água. A gente tem que respeitar, não ser invasivo, e uma hora nós vamos conseguir fechar negócio com ele, seja sendo sério ou mais informal. Mais ou menos isso. Se for diferente disso, pode questionar. Eu acho que é legal até uma outra opção, se você sentir dificuldade desse tipo de conversa por telefone. Eu acho que uma visita até o seu cliente pode mudar também, e dele ter um pouquinho mais de confiança e mais liberdade, né? A gente vê que às vezes o cara ele está até um pouco insatisfeito com o seu produto ou o seu serviço, mas às vezes ele só quer ser ouvido. Se você faz uma visita para ele, ele vai acabar se soltando mais, pegando uma afinidade a mais com você, né? E até dando uma abertura maior na questão dessa entrevista de informações pessoais. Inclusive, se você está pessoalmente, você consegue até, que nem o exemplo que você falou dos aviões, na mesa dele, você consegue ver isso, não precisa perguntar. Você vai conseguir visualizar isso daí. Uma coisa para a gente pensar é que, assim, tem gente que tem um bom, que vai te gerar que você vai criar uma afinidade. Tem gente que simplesmente quer o seu produto. Ele quer comprar de você, não quer conversar com você, quer saber quanto custa e tchau. Aí a gente tem que saber respeitar. Então a gente respeita e aí
aí a vida que segue. Eu acho que é mais ou menos isso. Beleza. Então, da segmentação, nós falamos um pouco da persona aqui na segmentação, mas vamos voltar aqui para o segmento. Joia, pode interromper a hora que precisar aí. Tá? Deixa eu ver se passa. Segue. Jornada de compra. Isso aqui também é bem importante. Nós temos diversos clientes da MBM aqui conosco hoje. E se alguém achar que eu estou mentindo, pode falar no chat aí, assim todos vão saber se é verdade ou não. A ideia de você comprar alguma coisa, ou você vender alguma coisa para alguém, você não tem que empurrar produto ou serviço. Você não precisa fazer isso. A pessoa, a nossa persona ou o nosso cliente, entenda como vocês acharem melhor, eles vão ter a decisão de comprar ou não. Produtos empurrados, produtos vendidos goela abaixo, seja ele de qual gênero for, é fadado ao insucesso em um tempo muito curto. Por exemplo, a MBM talvez seja, a ideia aqui não é fazer propaganda da MBM, é só citando como exemplo. A MBM é uma das únicas empresas de ERP do mercado que deixa todo o banco de dados livre para os clientes colocarem ou tirarem as informações da maneira que acharem melhor. Ou seja, não estou contente com a MBM, quero comprar TOTOS, SAP, Samsung, entre outros. Fique à vontade. A MBM te oferece um bom produto, um bom serviço. Se você não está contente conosco, é uma pena, mas você está livre para tomar as suas decisões. Na hora da venda, é a mesma coisa. Não adianta a gente tentar vender um monte de coisa para alguém, e esse alguém não quer comprar esse monte de coisa. Ou nem precisa disso. Vale muito mais a pena a gente vender aos poucos e depois depois eu vendo mais serviço, depois eu vendo mais módulos, e daí aos poucos a pessoa vai tendo mais confiança em você. Por exemplo, a jornada de compra. O cara tem o aprendizado e a descoberta. Eu vou falar do celular. Então eu tenho um celular e está lento. Ele começa a entrar em blogs de tecnologia. Então ele começa a pesquisar. Tá lento, nossa, meu celular não tá bom, o cara tá triste, vai tirar uma foto e fica ruim. O comprador detectou que ele está com um possível problema. Joia? Aí ele fala, entrei no blog, tentei pesquisar e realmente eu reconheci o problema. Estou com problema. O meu celular não está bom. Então, assim, até agora ninguém vendeu nada para ele. Ninguém vendeu nada. Ele mesmo, por si próprio, reconheceu que ele tem um problema. Problema esse que pode ser um celular, pode ser um problema com um fornecedor, por exemplo, que não entrega as coisas do prazo. Eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma válvula, seja o que for. Ele reconheceu que ele tem um problema. Joia? Aí ele passa para a próxima fase. Eu considero a solução. Então, assim, é isso mesmo. Meu celular não está bom, o problema é esse, eu preciso comprar um celular. Aí sim, ele tem na cabeça assim, decisão de compra. Vou comprar o celular, vou comprar o carro, vou comprar essa válvula, vou comprar essa camiseta. Ele passou por várias fases sem ninguém tentar vender nada para ele. Nós, como clientes, nós chegamos à conclusão de compra. Ninguém nos convence de comprar alguma coisa. Se alguém convencer a gente de comprar alguma coisa, sem essa pessoa precisar, ele será nosso cliente em um curto prazo. Ele vai embora. Ele não precisava daquilo. Ele não queria comprar aquilo. Nós vendemos convencendo ele que ele teria que comprar aquilo. Então, é péssimo. Um exemplo disso daqui hoje, muitas das empresas nos Estados Unidos, eles não ficam vendendo para você produtos no site.
eles nutrem os clientes com blog, conteúdo. Eu te dou coisas para você tentar fazer sozinho, eu te dou soluções, eu te ajudo com algumas coisas. Quando você chegar à decisão de compra, você vai lembrar dessa empresa que te ajudou nos momentos em que você precisava. Seja ele com artigos, seja ele com um brinde, uma capinha de celular, uma película de celular. Consequentemente, ele vai comprar de você. E você, em nenhum momento, tentou vender alguma coisa. Simplesmente você estava próximo do seu cliente quando ele mais precisava e tomou a decisão de compra. Mais ou menos isso, mano? É isso aí. Joia, se vocês tiverem pergunta, pode falar. Então, assim, ó, não vamos tentar vender aquilo que o cliente não quer comprar. É melhor não vender, porque é dinheiro temporário. Pelo menos nós, da MBM, hoje, nós chegamos num ponto que a gente consegue definir se aquela pessoa tem fit ou não, se ela tem perfil ou não com a MBM. Se nós podemos ser parceiros mesmo de verdade. Se a MBM pode ter esse cliente conosco e se nós podemos oferecer um bom serviço para ele ficar com a gente por muito tempo. Senão, a MBM não vende. Quer falar desse, Bruno? Pode ser. Bom, essa parte aí, em resumo, de Business Model Canvas, a gente utilizou ele bastante aqui antes de começar as estratégias. Então, em resumo, assim, bem grotesco, você consegue colocar no papel quais são, você consegue ver um fluxo da sua empresa. Vamos colocar assim, quais são as fontes de receitas que a gente tem ali embaixo, que eu tenho na minha empresa, quais são os custos que eu tenho, quais são os canais que eu consigo me comunicar com o meu cliente, quais são os segmentos, ali cai de novo o segmento que a gente falou anteriormente, o que eu tenho de valor, o que eu proponho, o que eu ofereço, qual o valor do meu serviço, do meu produto, quais as atividades que eu presto, que eu posso oferecer, quais são os meus parceiros que eu tenho. Aqui na MBM a gente tem muitos parceiros, inclusive os nossos clientes são nossos parceiros, né? A gente trata aqui como parceria. Quais são os recursos que eu tenho, questão de funcionário, de prédio. Então, assim, nesse modelo de negócio, a gente consegue ver tudo que eu tenho na minha empresa, o que eu tenho a oferecer, o quanto eu gasto, o que eu tenho de recurso, como eu posso atingir o meu cliente, qual a forma de comunicação com ele, como que é o meu relacionamento com ele, qual que é o valor do meu serviço, do meu produto, que são coisas diferentes, preço e valor. Então, o valor é aquilo que eu proponho. A pessoa ela tem que entender o valor do seu serviço e não o preço. Ah, eu quero pagar R$10. Beleza, mas vai funcionar o que você vai pagar R$10? Aqui, eu garanto que você vai conseguir fazer isso. Então, eu mostro o valor do meu produto e do meu serviço. Então, em resumo, essa parte aqui do Business Model Canvas é isso aí. Você consegue definir e visualizar tudo que você oferece e o que você tem de gasto assim, com tudo que você faz na empresa. Olha, eu sugiro que depois vocês façam o Model Canvas umas 10 vezes, mais ou menos. Façam, refaçam. Quando nós olhamos isso aqui pela primeira vez, falei que isso aqui não serve para nada. Porque a gente tinha na cabeça uma visão, não, eu já conheço o meu negócio. Quem é você? Cara, você acabou de chegar de São Francisco, lá nos Estados Unidos não é assim, você vai prestar consultoria aqui, você está falando não tem nada a ver, eu conheço o meu negócio, sei de tudo. Nós fizemos isso aqui umas 10 vezes e toda vez que a gente refazia, tinha coisa nova. Por exemplo, nós tínhamos parceiros aqui, que é esse primeiro, de parceria Chaves, por exemplo, que aqui a gente tinha esquecido. A gente não sabia mais que aquele cara era nosso parceiro.
A gente não estava tratando ele bem, a gente simplesmente esqueceu dele. E esse parceiro, aí nós vimos que era o nosso maior parceiro, que são os consultores, os contadores, os nossos clientes, que nos indicam, que falam do nosso produto, que falam da nossa marca. E a MBM simplesmente tinha esquecido dessa pessoa. Então, assim, quando a gente fez isso daqui, nós conseguimos detectar algumas coisas que antes a gente achava que estava fazendo tudo certo. Eu já tenho 18 anos de mercado, eu não vou perder meu tempo preenchendo um papel a caneta porque o negócio está indo muito bem, as coisas estão funcionando muito bem. Sinceramente, foi o maior erro da nossa vida, não ter feito isso antes. Muitas empresas hoje estão quebrando, estão ruins mesmo, por achar que domina o negócio 100%, que as coisas funcionam, que sempre foi assim. E esse era um erro que a gente vinha cometendo há muitos anos. Eu acho legal ainda comentar nessa parte, assim, nesse Business Model Canvas, uma coisa que a gente, principalmente eu sempre estou usando o computador, dificilmente eu escrevo. Só que depois que a gente teve essa consultoria com os meninos, eu percebi que o papel, visualmente, grava muito mais na cabeça. Então, por exemplo, o que a gente fez? A gente pegou uma lousa e fez exatamente esse Business Model Canvas na lousa. Colocou as colunas, o que é cada coisa, e a gente ia com um post-it, colocando em cada coisa. Que nem o Pedro comentou, a gente fez acho que umas 10 vezes. E a gente começou a ver, ligar as coisas, que, por exemplo, eu tinha 8 segmentos que eu poderia atingir, mas que depois, na hora que eu chegava aí na proposta de valor, não batia a proposta de valor que eu tinha de produto para apresentar e o valor dele, eu não ia agregar tanto para tais segmentos. Então, essa questão de você fazer, olhando o post-it com o time seu de vendas e a diretoria, você vai chegar que você vai resumir para conseguir compactar e ser bem mais assertivo. Você vai ver que o seu produto muitas vezes não atinge todos os segmentos que você acha que ele atinge. Ele pode até atender, mas na maioria das vezes não vai atender 100%, que é o que a gente quer fazer, entregar 100% do seu produto, do seu serviço. Então, uma dica usar o post-it, a caneta, a lousa, o máximo possível e fazer isso. E não é só assim, fez uma vez, fez duas, não, agora tá legal, vou começar a fazer. Beleza, você começou a fazer a sua campanha de marketing, começou a fazer as suas vendas, o inbound, outbound, mas não pode esquecer isso aqui. Você tem que estar verificando sempre para ver se realmente ainda está atendendo o que a gente traçou. Então, é muito legal, muito importante essa questão do Business Model Canvas. Joia. Tem perguntas? Concorrência. Vou dar um exemplo aqui de concorrência que antes funcionava. A Apple, na época do Steve Jobs, ele simplesmente fechou os olhos para a Microsoft e foi lá e desenvolveu aquele Macintosh. O cara ficou prisionário. Ele falava assim: não estou nem aí para a minha concorrência. Vou fazer o que eu acho melhor e simplesmente vou engolir a Microsoft. Bacana, ele conseguiu, mas por um tempo, né? Hoje a Apple é a terceira empresa do mundo em celulares. Não é mais a primeira. Já perde para a Samsung. Teve alguns anos que ela ficou atrás do, como que chama aquele novo lá? Xiaomi. Então, assim, cara, a gente tem que analisar a concorrência. Eu não preciso copiar o meu concorrente, mas eu preciso saber o que ele está fazendo. Eu preciso saber quais armas ele está utilizando. Senão eu vou perder a guerra. A Apple já não é mais a empresa
que todo mundo via como a única do mundo para celular. Não é mais. Quantas empresas não faliram por causa do Netflix? Quantos taxistas não faliram por causa do Uber? Então, assim, quem que está errado? Uber, Netflix? Não, eles estão fazendo o trabalho deles, eles são os concorrentes. Se você que é taxista não coloca uma água para o seu passageiro, uma bala no console, não liga um som e não bate um papo com o seu passageiro, você não está analisando sua concorrência. Se eu fosse taxista, eu usaria Uber pelo menos uma vez por dia, para ver como que eles trabalham. Então, assim, analisar a concorrente, redes sociais, o que esse cara está fazendo, o que ele está falando nos eventos, pedir uma demonstração do produto dele sem ele saber. Isso é extremamente saudável. Não é simplesmente esquecer o concorrente e achar que ele não te incomoda. Um dia ele vai te incomodar. Como, por exemplo, a Samsung, na época da Microsoft e da Apple, sequer incomodava. Hoje eles são os maiores vendedores de celular no mundo. E sequer eles se incomodam com a Samsung. Eles acham ainda que eles são os melhores. Eu quero estar vivo ainda para ver que a Apple vai passar por bons bocados. Infelizmente, por não analisar a concorrência. A gente tem uma ferramenta aqui que chama SEOrush, que nós vamos falar um pouquinho dela aqui, que não se preocupem em anotar esses nomes de ferramenta, um monte de termo em inglês. No final, nós vamos passar tudo para vocês de uma forma mais resumida. Esse cara aqui, quando nós conhecemos, a gente nem imaginava do que ele consegue oferecer. Eu consigo saber que na região de Manaus, as pessoas de 20 a 35 anos, eles gostam mais de tênis com a sola branca. As pessoas de 20 a 35 anos no Rio de Janeiro gostam mais de tênis branco com a sola preta. Se eu vendo tênis, no norte, eu vou focar em sola branca. Por que eu vou tentar vender um tênis de sola preta lá no norte, se eles querem sola branca? Eu consigo saber, por exemplo, eu quero pesquisar o sexo feminino. Quais são os sites mais acessados e quais são os interesses dessas pessoas por região? Nessa região aqui, as pessoas gostam de bares, nessa região as pessoas gostam de livrarias, nessas regiões as pessoas gostam de praças. Então, assim, onde as pessoas estão, o que as pessoas estão pesquisando, o que as pessoas estão comprando. Aí sim a gente consegue traçar uma estratégia para atingir certo público. Eu vou falar com essas pessoas por região do jeito que eles querem. Tem região, por exemplo, nossa aqui, que ele fala na gíria. Ele fala na gíria, ele fala do jeito dele. Então, a gente tem que respeitar. A região dele é assim. Ele é assim. Ele é nosso cliente. Ele é nosso perfil de persona. Entenderam a sacada? Um ponto dessa ferramenta também, que nós ficamos abismados quando nós vimos funcionando, a gente consegue saber, pelo nome do nosso concorrente, tudo que ele está postando, tudo que ele está fazendo, todas as propagandas que ele está fazendo, tudo. Quais são os itens, as palavras-chave que ele utiliza para o site dele ficar ranqueado no Google, tudo isso é público. Nós descobrimos coisa que a gente nem sonhava da existência. Então, assim, vale a pena usar essa ferramenta? Sim. Quando? Todos os dias. Todos os dias tem que analisar, todos os dias tem que mudar a estratégia. Até 8 meses atrás, a gente não tinha setor de marketing interno MBM focado nisso. Hoje nós temos. O Bruno, como ele bem disse, ele foca nisso todos os dias. Ele analisa dados todos os dias. O mundo não é mais mundo de jornal, mundo de revista. O mundo é Big Data. O mundo é voltado para dados, informações. Hoje a gente trabalha com dados. Não adianta falar que eu domino o mercado, que eu sei como funciona.
O mercado mudou, o mercado é totalmente diferente. E essas ferramentas é de extrema importância para a gente analisar dados, porque os dados são reais. Vocês bem sabem que se vocês pesquisarem alguma coisa no celular, no vizinho, no celular da mãe, da avó, seja onde for, qualquer site que vocês entrarem, esse produto que vocês pesquisaram vai ter uma propaganda. Como eles conseguem, como eles conseguem isso? Dados. O Google, infelizmente, ou felizmente, não sei como que vai ficar isso no futuro, eles sabem cada passo que a gente dá. O que a gente gosta, onde a gente vai, o que a gente compra, tudo. A gente pode tentar esconder o que a gente quiser. A gente não consegue. Então, já que a gente tem essas informações, vamos utilizar para o bem, pesquisar nossos concorrentes, pesquisar as pessoas, pesquisar por região, o que as pessoas estão comprando, o que as pessoas estão falando. Legal? Então, essa ferramenta é muito bacana. Só em concorrente, eu acho legal também, assim, você tem que definir quem realmente é o seu concorrente. Não adianta eu falar que eu tenho um estacionamento de carro e eu falar que o meu concorrente é a Ford, a Chevrolet, que vende carro zero. Você tem que definir realmente quem são os seus concorrentes. Não adianta eu querer, no exemplo, eu querer bater de frente com a Chevrolet, uma Ford que vende carro zero, se eu tenho no meu produto, meu serviço é vender carro usado. Então não tem lógica essa concorrência. Então é importante você definir quem são seus concorrentes e aí em cima disso você começar a fazer a análise aí, até usando várias ferramentas, até em hoje é uma só, que a gente trouxe de exemplo, a gente tem várias, como o Felipe falou, você consegue ver muitas informações do seu concorrente, do próprio site, performance, quantas pesquisas mensais, quantos acessos mensais você tem no site do seu concorrente. As redes sociais é legal, não é que você vai copiar. Eu vou ver que você está postando, vou criar uma arte igualzinha e vou fazer também. Não, você vai analisar, você mesmo vai conseguir entender o que você pode ser melhor que ele. Você tem que ser melhor em tudo. Até a gente colocou ali, você precisa ser melhor que ele em todas as etapas. A análise da concorrência é isso. É você ver o que está sendo feito, enxergar quais são os pontos negativos relacionados a ele que você pode melhorar, que você não vai errar como ele. Então, a concorrência é de extrema importância. Exatamente. O que o Bruno falou é legal ressaltar. Assim, a gente pensava que tinha 20 concorrentes. Nós fizemos a análise, estamos tirando. Quanto sobraram? 5. Por aí, uns 5, 6. Hoje a gente acha que não tem meia dúzia de concorrentes assim direto. Quando o cliente liga para a gente falando que tem uma empresa concorrendo com a MBM numa proposta, num negócio, e se ele dá a abertura de falar quem que é essa empresa, a MBM decide sair do negócio. Por exemplo, estou contando com a MBM e com a empresa Y. Aí nós vamos... essa empresa Y é meu concorrente? Não. Essa empresa Y está 5 vezes abaixo de mim. Em questão de valor, em questão de produto. A gente simplesmente decide sair do negócio. A gente agradece a parceria, agradece o contato, a MBM decide sair do negócio. A gente não decide concorrer com uma empresa que nós definimos que não é nosso concorrente. Como que a gente definiu que não é concorrente? Porque a gente analisou a concorrência, a gente analisou o concorrente, o que ele oferece, qual é o tipo de produto, e a gente sabe qual é o nosso produto, qual é o nosso serviço. Então, se eu estou concorrendo com um cara que me oferece 10 coisas, e das 10, 5 eu tenho e ele tem 2, ou uma, são perfis diferentes. Não adianta o cara falar que ele tem tantas coisas, eu tenho 100 vezes mais que ele no meu produto e no meu serviço. Ele não é um concorrente, porque se ele não tem tudo isso para oferecer, consequentemente o preço dele vai ser bem menor. Não consigo concorrer com ele.
E não é o perfil de cliente que eu quero ter na minha empresa. Então, tudo cai nos dados que ele falou. Tudo é feito em cima de dados. Não adianta eu querer chutar. Ah, não, eu vou concorrer porque estou precisando. Existe essa situação, né? Sim. Está precisando e tal. Mas a que ponto isso vai resolver seu problema? Caiu a conexão? Não, é só o meu. Joia. O que o Bruno falou é importante. Por que a gente decide sair? Não porque a gente não quer atender esse cliente. É porque ele não tem fit e ele não está buscando uma empresa para resolver os problemas dele. Está buscando uma empresa que faça com que o valor fique com base no que ele espera. Então, assim, eu não consigo te ajudar. Você quer pagar R$100 por mês. Vai te custar 200. Não, eu quero pagar 100. Então, tá bom, eu não vou concorrer com você por preço. Eu tenho produto, você quer preço. Se você quer preço, sugiro que você feche negócio com uma outra empresa. E um dia que você evoluir e achar que a MBM pode te atender, nós estamos à disposição. Legal? Divulgação. Isso aqui também é importante. Vou falar um pouquinho, o Bruno fala mais, porque ele tem muito mais conhecimento que eu. A divulgação é um lance importante. Para vocês entenderem como é importante traçar persona, traçar perfil, traçar segmento, dependendo das áreas do seu segmento e a sua persona, ele vai estar em algum lugar aqui. Ou ele vai estar no LinkedIn, ele vai estar no Instagram, ou ele vai estar no Facebook. Eu, por exemplo, não tenho Facebook e Instagram há mais de 6 anos, mais ou menos. Acho que um pouco mais. Eu optei por não acessar essas redes sociais. Para mim, é uma rede social que não tem fundamento profissional. Eu foco só no LinkedIn. Então, se alguém quiser vender alguma coisa para mim, vai conseguir me achar lá no LinkedIn. Ou seja, vou postar no Facebook porque o Cleiton está lá e eu vou vender isso para ele. Perdeu porque eu não estou lá. Eu estou lá no LinkedIn. Então, é importante saber com quem a gente está falando. A Bruna vai falar um pouco mais das estratégias aqui de cada uma delas. Bom, vamos lá. Eu citei algumas ferramentas aí, na parte do Ads ali, Google Ads, LinkedIn, Instagram, Facebook Ads. Acho que aqui todo mundo já passou por alguma pesquisa no Google, onde você faz uma pesquisa e alguns 4 ou 5 links, os 5 primeiros, tem aquela palavrinha anúncio na frente. São os anúncios pagos, que é onde você vai utilizar essa ferramenta. Essas ferramentas aí, o Google Ads é uma que aparece no Google. E existe também para o Face, Instagram e LinkedIn. Qual que é a vantagem disso? É você divulgar a sua marca e conseguir até vendas em cima dessas ferramentas. Aí entra a questão de valores, tal, de persona, o Cleiton comentou, de perfil. Se a sua persona, o perfil dela é o LinkedIn, a maioria é o LinkedIn, você conseguiu chegar nesse perfil, cara, anuncia no LinkedIn. Não adianta você querer vai anunciar no Instagram e no Facebook se a sua persona não usa essas redes sociais. Vai ser um dinheiro jogado no lixo. O legal dessas ferramentas é que você consegue fazer filtros. Por exemplo, aqui na MBM a gente chegou na conclusão que o LinkedIn e o Facebook são as mídias que a gente mais consegue ter um retorno. Então, por exemplo, eu consigo fazer um post de um e-book, sei lá, de um vídeo, ou qual for o material, e nele eu consigo fazer filtros. Eu quero que esse anúncio meu seja direcionado para a região de Campinas, de Limeira. Eu quero que apareça para pessoas que estão nessa demográfica, né? Eu quero atingir pessoas que estão nessa região de 25 a 35 anos. Eu faço o meu anúncio, eu pago pelo meu anúncio em cima da minha persona que eu tratei, do segmento que eu tratei. Então, eu falo, eu quero atingir todas as indústrias de
farinha, de arroz. E eu quero atingir também, eu quero anunciar para supermercados. Então, eu consigo fazer N filtros lá dentro. E isso que é legal, você consegue direcionar isso daí. Existe também a questão de você pagar, a questão de por clique. O Fernando perguntou ali quanto investir, né? Quanto é quanto? Quanto investir? Fernando, isso é complicado de falar porque isso vai de uma análise do que a empresa está disposta a investir, o quanto você quer atingir. Aqui a gente depende da sua estratégia. Eu posso anunciar, sei lá, eu quero divulgar só a minha marca, eu não quero vender um produto, eu só quero uma awareness, eu quero que a minha marca seja conhecida. Eu posso estipular, não, eu quero que seja R$200 no mês, por exemplo. Esse mês eu tenho 200. Eu vou lá e crio o anúncio 200, eu falo, ó, eu tenho R$200, eu quero pagar, você tem a opção por pagar por clique, lá que essa pessoa clicar, ela vai ter cobra o valor de você. Então, fala, ó, eu tenho R$200 para pagar no mês, só que eu quero que seja, sei lá, R$20 por dia. Então, ele vai fazer os anúncios conforme for tendo os cliques. Se atingir esses R$20, você ainda consegue configurar uma margem. Se chegar nesses 20, você pode passar mais uns 10, por exemplo. Desde que não passe os R$200 mensais. Então, o valor vai muito da empresa, do que você tiver como estratégia. Por isso que tudo que a gente falou até aqui agora, existe todo um estudo. Porque a hora que você chegar nessa parte aqui, você já tem que estar com tudo definido. A persona, o segmento, quanto que a minha empresa está disposta a investir para divulgação. Essas ads aí que eu comentei são os pagos. A do lado ali, a HotSuite, é uma ferramenta muito bacana, que em resumo, assim, no plano free que tem lá, você consegue vincular até 3 redes sociais. Aqui na MBM a gente utiliza essa ferramenta. Então eu vinculei o LinkedIn, o Facebook e o Instagram. Ou seja, quando eu vou criar um post, que eu quero postar nas 3 redes sociais, aí é onde que eu ganho tempo. Eu não preciso ficar entrando uma a uma. Eu vou nessa HotSuite, eu já tenho as 3 contas vinculadas, eu crio o meu post lá e eu clico para postar. Consequentemente, ele já faz o post nas 3 redes sociais que eu estou vinculado. Isso no plano free, tá? Depois, no plano pago, você consegue vincular mais contas. E o legal dessa ferramenta também é que você consegue programar posts. No plano free, se eu não me engano, é até 30 posts que você pode programar. Então, por exemplo, se eu quero colocar um post por semana, eu consigo programar 30 semanas. Ou seja, eu programo toda terça-feira, 9 horas, por exemplo, que eu quero divulgar um post. Toda terça-feira eu consegui chegar numa conclusão que eu vou fazer esse post. Não preciso ficar toda terça-feira indo lá nas redes sociais, uma a uma, postar 9 horas da manhã. Não, eu deixo programado. Quando chegar na terça-feira, a ferramenta automaticamente vai fazer isso para você. Ela já vai ficar programada. É um robozinho, uma ferramenta muito bacana. No plano free já atende, que são as 3 principais aí, né? A gente usa LinkedIn, Instagram e Ads, mas você pode usar LinkedIn, Instagram e Twitter, se o perfil da sua persona for esse. Uma ferramenta bem legal. Também não adianta nada você fazer uma análise de dados se você não divulgar também. Isso eu respondi a sua pergunta, Fernando. Bom, beleza. Eu marquei um ponto aqui e um dia o Bruno me falou. Estava fazendo a maior cagada do mundo. No Google Ads, você consegue programar o seu site, a inteligência por trás do seu site ficar atrativo para a busca. Aí tem palavra paga. A MBM vende RP. O que nós fizemos? Não, vamos anunciar. Pega X mil aí, coloca lá a palavra RP. E aí foi um erro nosso mesmo de estratégia, não foi nem do Bruno. E o RP era a palavra do momento. Vamos colocar RP, vamos colocar RP, vamos colocar RP. Colocamos X mil reais. A palavra ERP no Google
é a palavra mais cara de busca. Por quê? Ela é a palavra mais digitada no ramo de software. Ela é mais buscada, ERP. Nós investimos X mil, cada clique custava R$ 150. É um absurdo, R$ 150 por clique. Só que nós não analisamos os dados, simplesmente de alegre, fomos lá e colocamos ERP. É muito mais vantajoso pesquisar os nossos concorrentes, que, consequentemente, têm mais dinheiro, a gente focar neles, quais são as palavras que eles utilizam de busca orgânica lá no site deles. Dessa forma, eu não foco nessa palavra ERP. Eu mudo. Quando você digitar ERP, a MBM, por exemplo, não vai ficar bem localizada. Mas quando você digitar Sistema de Gestão Empresarial, a MBM fica um pouco melhor lá no Google. Consequentemente, eu pago R$ 5 por clique, não R$ 150. Então, essa estratégia é muito importante, não sair fazendo as coisas. Eu vendo válvula. Aí eu vou lá no Google, não, coloca aí, válvula, não sei o nome, tá? Válvula termostática. Aí o meu maior concorrente usa essa palavra há anos, o site dele está muito top, e eu fui lá e coloquei no Google Ads que tem que ter válvula termostática e vai aparecer na empresa. Minha empresa vai ficar lá por último, os cliques vão custar R$ 150, vocês vão gastar dinheiro à toa. Então, assim, você tem que prestar muita atenção na estratégia dessa de marketing de custo. Não saio simplesmente colocando palavras e criando campanha sem antes estudar os concorrentes. Senão não tem fundamento. Só um ponto que eu lembrei aí, que aqui nós perdemos muito dinheiro. Não foi pouco, não. Foi muito. Mas aí foi um erro de estratégia da empresa, né? E o Bruno tentou alertar e a gente simplesmente quis fazer porque achou que fosse dar certo. Só perdemos dinheiro. Olha. Vamos adiantar aqui. E-mail. O e-mail é o seguinte. Como a gente conhece a persona, a gente sabe como abordar. Tem cliente que gosta, que fala, e aí, mano, tudo bem? Tem cliente que fala, olá, senhor, fulano e tal. Então, nós vamos abordar, nós vamos criar um e-mail. Embora eu acho que o e-mail em pouco tempo, eu acho que sai do mercado, as pessoas pouco respondem e-mail, pouco vê e-mail hoje em dia, mas ainda é utilizado nas campanhas de marketing. Então, assim, a importância da copy, a copy é o texto que a gente vai escrever. Para a gente escrever um bom texto, a gente tem que conhecer para quem nós vamos enviar. Joia? Para isso, a gente tem que definir horário. Qual que é melhor? Eu vou mandar meio-dia. Tá, a sua persona tem o perfil de visualizar e-mail meio-dia? Ou ele tem o perfil de ver e-mail, por exemplo, 10 horas da noite? Eu, por exemplo, eu saio daqui às vezes com 80, 100, 200 e-mails. Mas eu tenho o perfil de ver o e-mail à noite. Se eu mandar meio-dia, o Cleiton vai ver? Talvez não. Como que é a persona de vocês? Então, traçar uma estratégia de disparo de e-mail. A gente tem definido aqui que é mais assertivo mandar um e-mail sempre no final da tarde, depois do expediente, que a pessoa chega de manhã, a primeira coisa que ela faz é pegar um café e abrir o Outlook e começar a ver os e-mails. No decorrer do dia, essa pessoa ela adquire outras tarefas e o e-mail acaba ficando em segundo plano. Então, você disparar depois do expediente, a pessoa chega de manhã, a chance dela ver seu e-mail é muito maior, porque seu e-mail será o primeiro da caixa de entrada dele. Joia? Aí a gente tem ferramentas para fazer isso. Não adianta eu pegar 1000 e-mails no Outlook, colocar a cópia oculta e sair disparando para todo mundo. Vai barrar todos. Todos vão cair no lixo eletrônico, todos vão cair no spam, não serve para nada. Mandar e-mail pelo Outlook em massa não serve para nada. É disparo à toa, é campanha à toa. Para isso é uma ferramenta que a gente utiliza aqui que chama Mautic. O Bruno vai falar um pouquinho dela depois. A gente consegue enviar por lote, a gente consegue importar contato, a gente consegue fazer a criação dos landing pages,
segmentação, eu consigo saber quem abriu, taxa de abertura, que horas que as pessoas mais acessam o e-mail. Então, assim, eu consigo ter informação que na minha próxima campanha vai ser mais assertivo. Que nem esse webinar, por exemplo. Depois que nós combinamos com vocês, nós recebemos, acho que uns 150 e-mails, que esse webinar deveria ser numa quinta-feira, 8 horas da noite. É quando as pessoas estão em casa. E em respeito a vocês, que já se inscreveram, nós decidimos manter. Ou seja, foi uma estratégia errada de fazer um webinar 10 horas da manhã. Nem todos podem parar as atividades e realizar. Entendeu? Foi só um gancho para vocês entenderem que uma campanha errada, na hora errada, um e-mail escrito errado, toda a sua campanha de marketing, o seu projeto e a sua meta vai por água abaixo. Comentários, Bruno? Bom, acho que você falou bem da ferramenta, até pegando um gancho aí na questão do errar, aqui a gente entendeu que, assim, você aprende errando, isso é fato. O problema é você continuar errando algo que você já errou, que você sabe que está errando. Então, assim, errar é comum, ninguém é perfeito. O que diferencia você é: eu vou fazer diferente, eu entendi o meu erro e eu vou fazer diferente. Essa ferramenta, ela é incrível. Fora essas informações que o Pedro comentou aí, essa parte da landing page, eu não sei se todo mundo sabe o que é, mas eu vou comentar. Acho que todo mundo aqui já passou por uma situação de, tipo assim, eu pesquisei, sei lá, algum tema no Google, e aí aparece lá, um e-book com 5 dicas e blá, 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 blá. Quando você clica, você é direcionado para uma página onde ela tem um formulário que você tem que preencher. Essa que é a landing page, é a página de destino, onde você consegue capturar o e-mail da pessoa, ou seja, eu estou te dando material, mas eu quero algo em troca. No caso, um formuláriozinho não vai matar você de preencher e você vai ter um material que vai te ajudar. Então, Então, dentro dessa ferramenta, você também consegue criar essas landing pages. A segmentação, se você já definiu quais são os segmentos, você pode criar campanhas dentro dessa ferramenta. Tipo assim, o cara ele preencheu o meu formulário lá na landing page e uma das questões lá era o segmento. O cara falou que ele era do segmento de compras, o outro era do segmento de vendas. Eu consigo criar campanhas, tipo assim, o cara cadastrou lá, ele cai dentro de uma rotina, uma rotina programada. Tipo assim, o cara se cadastrou, ele recebe um e-mail agradecendo o contato, daqui 3 dias ele recebe uma dica do setor de compras, se ele for do segmento de compras. Depois, outro dia, ele recebe um post do blog no e-mail dele. Então, tudo programado, assim como o HotSuite que a gente comentou anteriormente. Fora a questão da taxa de abertura ali, você saber qual foi o IP que ele acessou, qual a página que ele acessou, se você tem no site. Você consegue criar um formulário para colocar no site, então eu sei que ele veio de tal página, que hora que ele abriu o meu e-mail, da onde que ele abriu. Então, você consegue fazer uma estratégia em cima disso daí, baseado em dados, como sempre a gente está falando aqui, você tem que ser baseado em dados. Ali o primeiro ponto aí do Bounce, a gente utiliza aqui uma ferramenta que é o The Checker, que é assim, não adianta, hoje acho que não tem mais, até tem, mas não é válido. Pessoas que vendem lista de e-mail, vendem lista de leads, que a gente fala, né? Só que, assim, muitas vezes essa lista, ela não tem e-mail válido, não é o perfil meu. Então, por exemplo, o The Checker, ele faz o quê? Eu tenho uma listagem de 10 mil e-mails. Eu subo essa lista no The Checker, ele verifica se todos os e-mails são válidos. Porque para você mandar assim, e-mails em lote, você tem que ter uma ferramenta. Por exemplo, a gente usa o SendGrid. Então, a gente tem uma mensalidade que a gente paga e a gente tem uma quantidade de e-mails que eu posso enviar no e-mail.
Então, se eu tenho uma lista de 20 mil e-mails e o meu plano, sei lá, eu posso mandar 30 mil e-mails no mês. Beleza, eu mandei 20 mil e-mails com essa minha listagem. Só que 10 mil era inválido. Ou seja, eu gastei 10 mil envios de e-mail dos meus 30 que eu tinha no mês. Então, é muito importante você fazer esse filtro na sua listagem, para você não ficar perdendo e-mail à toa. Então, são várias etapas aí que a gente utiliza dentro dessa ferramenta que é incrível. Olha. Ó, tem um negócio legal aqui, que são duas ferramentas. Lá no final também a gente deixou anotadinho. Você consegue saber o seu site, como que ele está ranqueado com relação ao Google. Por exemplo, se o seu site for lento, se você tiver imagens de qualidade ruim, se o seu site, a taxa de abandono for alta, o Google, consequentemente, nas pesquisas, vai te rebaixar. Ele vai te rebaixar, ele vai colocar você na terceira página de pesquisa. Essas duas ferramentas, diariamente, a gente acessa. Como, por exemplo, essa daqui, a gente sabe as taxas. Essa aqui vai de A a E? A, F. De A a F. Então, de A a F. Você consegue medir. Se você tiver A, claro que você está bem. Até C é tolerável. Se o site de vocês, isso aqui vocês conseguem analisar agora mesmo, se vocês quiserem, o site da empresa de vocês. Se vocês analisarem aqui e tiver vermelho e abaixo de C, esquece que o seu site está ruim. A MBM refez o site dela 5 vezes. Nós fizemos o site 5 vezes. Hoje o nosso site é A, mas demorou muito. Quem que nos ajudou a melhorar? Esse outro cara aqui, que é o Hotjar. Esse cara aqui também é fantástico. Quando nós vimos, eu nunca imaginei que existisse um negócio dele. Essa ferramenta, ela consegue medir o mapa de calor do nosso site por acesso por usuário. Ou seja, um usuário entrou lá no seu site. Ele vai gravar um vídeo de quanto tempo essa pessoa ficou no seu site. E esse mapa de calor aqui, ó, quanto tempo, ou quanto mais vermelhinho, quer dizer que ela ficou mais nessa região. Esse site é um site bom, ó. Por exemplo, o usuário navegou por todos os menus, navegou por todas as opções, ele leu. Se você pegar um vídeo do seu site que o usuário clica em um menu e desiste e vai embora, seu site está ruim. Isso acontecia com a gente. O possível cliente, o possível lead, entrava no nosso site, dava uma olhadinha, não achava o que ele queria e ia embora. O Google, sabendo disso, ia lá e negativava a gente aqui. Já não ficava mais 94%. Você foi para 93%. Um outro cliente entrou e foi embora. Agora você é 92%. A sua nota vai caindo, mas você consegue retomar isso como? Assistindo os vídeos. Dá trabalho. Mas se você pegar todos os acessos das pessoas que vão no seu site, você consegue assistir qual que é o trajeto que ele está fazendo. No nosso, por exemplo, nós mudamos um botão de lugar e mudou porque algumas pessoas iam no site para saber o que a gente poderia vender e oferecer. Só que ele não achava. Ele não achava, ele ia embora. Então, assim, é muito importante vocês avaliarem as notas. Aqui tem algumas coisas que ele vai usar, como tamanho de imagem, lentidão. Se você faz um site para o seu navegador. Se ele não for responsivo no seu celular, ou seja, se ficar tudo remontado, seu site também já era. Seu site vai ser negativado, vai ficar com nota extremamente baixa. O site tem que ter no mínimo 3 versões. Tem que ter a versão para o navegador, tem que funcionar em todos. Ele tem que ter a versão para mobile, que é tablet ou celular, todas as dimensões. Então não adianta você fazer um site super bonito e só funcionar no navegador. Se ele não funcionar no tablet ou no celular, esquece que seu site não vai ser bem ranqueado.
Então, faça esse teste. Se o site de vocês não tá legal no celular ou no tablet, sugiro urgentemente refazer o site. Beleza? Então, essas duas ferramentas conseguem dar para vocês algumas visões relacionadas a isso. Leads. A gente costuma dizer que são dois tipos de leads. Os leads são, para resumir, são possíveis clientes. Então, a gente pode ter um lead super frio e um lead quente. O que é um lead quente? Alguém te ligou e falou, ó, liga para esse fulano aqui, ele está desesperado para comprar o seu produto. O nome dele é tal, o telefone dele é tal e o e-mail dele é tal. E se você cobrar até R$500, ele fecha. Pronto, eu tenho um lead quente. Lead frio. Eu tenho 1 milhão de e-mails, eu disparo com um monte de lista e 100 pessoas dessa minha lista demonstram interesse em falar comigo. Joia, eu tenho um lead frio. Quanto que esse cara vale? Nada. Ainda não vale nada. Ele só custou. Porque você está trabalhando e nutrindo ele. Aí a ideia é você ter equipe interna de venda, que a gente chama de SDR. É uma pessoa para esquentar esse lead. Nutrir ele com informação de blog, jogar ele no seu site, dar conteúdo para ele, fazer webinar, convidar o cara para o showroom da sua empresa, convidar o cara para o evento, até lembra lá da jornada dele, até ele demonstrar o interesse em comprar alguma coisa sua. Aí ele se torna um lead verdadeiro, um lead quente. Então, assim, ó, não entenda que você tem 1 milhão de e-mails, ele é um lead. Ele é um lead frio. Ele não serve ainda para nada, beleza? Agora, nós fizemos todo o trabalho de casa, fizemos o perfil, traçamos a persona, fizemos o Canva, tudinho. Traçamos a jornada de compra, fechamos o negócio, colocamos o cara dentro de casa. Aí eu simplesmente esqueço dele. Esqueci. Já vendi mesmo. É o pior erro de toda a empresa. A gente chama de churn. É quando o cara entra, fica um pouquinho e vai embora. É igual balde furado. Balde furado, você pode encher de água o dia todo e no final do dia o balde vai estar vazio. Então, assim, o pior erro das empresas é não controlar o tal do churn, que é o cliente que vai embora. O cliente vai embora. Ele não quer saber de você. Por quê? Porque você não praticou o CS, que a gente chama, que é o Customer Success. Hoje, isso é uma palavra que eu falo aqui até interno pessoal, que é moda. É moda. É o sucesso do cliente. É moda. Você tem que praticar isso desde sempre. Você tem que querer manter o seu cliente na base sempre. Você tem que vender. Você tem que acompanhar. Ver se ele está feliz. Se ele gostou do que comprou. Então, assim, erro sério. A maioria das grandes empresas se preocupam simplesmente com a venda. Não adianta fazer um trabalho bacana na venda se quando você começar a atender aquele cliente, você simplesmente se acomodar porque ele assinou um contrato com você. Não serve para nada. Todo trabalho foi por água abaixo. Então, ó, foquem no sucesso do cliente, coloca o cara na base, mantém ele sempre perto de você e possivelmente ele entra no Canva como um parceiro indicador, que é o famoso boca a boca. Ele vai indicar você para alguém. Ele comprou, ele gosta de você, ele gosta da sua marca e ele vai te indicar para os amigos. Ou seja, você conseguiu fechar o ciclo como deve ser. Olha. Aqui as ferramentas, todas elas. Se alguém quiser dar um print aí, mas de qualquer forma a gente pode enviar depois da apresentação no e-mail. São todas as ferramentas que a gente utiliza aqui, as mais usadas. Vocês, com o tempo, vão conseguir encontrar outras. E até sugiro que nos envie depois, que a gente gosta de coisas novas. Todas essas ferramentas que a gente utiliza aqui, até uns 8 meses atrás, como eu informei, a gente nem sonhava da existência. E olha que nós somos empresa de tecnologia com 18 anos de mercado. Então, assim,
São coisas que a gente não dava importância e hoje a gente teve a certeza que sem isso daqui a gente estaria bem ruim no mercado, mal posicionado, sem vendas. Legal? Então, essas ferramentas nos ajudaram bastante. Eu acho que é isso. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos à disposição. Sem dúvidas? Bruno, quer perguntar alguma coisa? Já que todo mundo está acanhado? Não, acho que foi isso aí mesmo. Beleza, pessoal? Se ninguém tem dúvida, nós vamos encerrar aqui. Então, valeu. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que a gente tenha conseguido aí passar um pouco aí do que a gente está vivendo aqui, que a gente está fazendo. Acabei perdendo alguns pontos, mas estou satisfeito. Gostaria que me enviasse a apresentação. Sem problema, Davi, a gente manda para você. A ideia aqui é a gente passar um pouquinho do que a gente vem fazendo e, na verdade, grandes empresas estão fazendo, como eu disse, eu e o Bruno, nós estivemos em Boston recentemente, e o mundo está trabalhando dessa forma. Então, nós achamos bacana compartilhar com as pessoas que demonstrarem interesse. Joia? Valeu e até a próxima. Até mais, galera.